Faltou a Jill. Vou falar mais sobre um disco, que é a Werner Harpenberg, em alemão. Coitado. O que eu fiz, ele nasceu 5 de dezembro de 1901, não sei o nome da cidade, mas aí que é importante. Em 1925, ele desenvolveu a mecânica matricial, que foi assim, o primeiro desenvolvimento da mecânica quântica. Então ele fica o primeiro desenvolvimento da mecânica quântica. Em 1927, ele passou na física, na Universidade de Leipzig, onde ele usou o princípio da incerteza, ou chamado também como o princípio de Heisenberg, em homenagem, segundo o qual seria impossível medir simultaneamente com precisão a velocidade ou posição da elétron dentro de um tempo átomo. E assim, ele dizia que quanto mais, pelos seus cálculos, ele fez muitos cálculos assim, matemáticos e estatísticos, na verdade. Quanto mais preciso fosse a medição de uma das maneiras, mais incerta seria outra. Então, quanto mais preciso fosse a medição da velocidade do elétron, mais incerta seria a medição da posição. E vice-versa. Quanto mais fácil fosse a medição da posição, mais incerta seria a medida da velocidade do elétron. Isso aí vai um pouco mais se dá assim pela maneira como se mede. Em 1932 ele recebeu o prêmio Nobel, justamente pela criação da mecânica quântica, com justificação possível de outras descobertas alotrópicas do Iberlândia. Então, como físico, ele contribuiu muito com a física. Até porque hoje a ideia que a gente tem de orbital, né? A ideia de orbital é uma probabilidade matemática. Então, você fala assim, orbital. Onde está a posição do elétron? Então, você sabe que é uma probabilidade do elétron estar numa posição graças a Heisenberg. Isso foi contestado por Einstein nesse sentido. Tá? Porque a ideia que o Heisenberg desenvolveu morreram assim, grande parte dos princípios de móveis da física newtoniana. Aqui fala, né? A princípio, eles utilizam fartamente do cálculo estatístico, né? Ele vê que eles desenvolveram para comprovar nossa teoria, abrir um novo campo, não só para a física, mas para a teoria do conhecimento. Então, eles trouxeram algo totalmente novo para ela, e para explicar assim, essa questão da posição da velocidade do elétron, eu achei legal uma analogia que ele fez. Por exemplo, quando a gente vai medir a velocidade de um carro, né? A gente tem o sensor, que seria 2 feixes de luz. Quando o carro passa entre esses feixes de luz, então o tempo que demora para acionar ele depois dele, esse é a velocidade para medir a velocidade do carro. Como o carro é um objeto muito grande, esses feixes de luz não uma barreira para esse objeto, eles interferem na hora da precisão. Ou seja, você pode fazer uma medida precisa com um feixe de luz e medir a velocidade do carro. Aí, se você comparar assim, a gente está falando de velocidade. Aí, se você falar de posição, a gente pode comparar assim, como um quarto escuro, e você joga uma bola de futebol ali, em qualquer lugar do quarto. A princípio, como está escuro, não enxergar, nós não vamos saber determinada posição. Se a gente usasse aqui uma sonda, né? E uma radiação, a gente até poderia achar essa bola. Só que assim, também não interfere em nada. Agora, quando a gente fala assim, do elétron, que a gente usa são ondas. Uma substância feita através de ondas. Então, essas ondas, pelo tamanho que elas
por menores que elas sejam, né, elas vão interferir. Por quê? Você está medindo o elétrico algo muito pequeno com algo que é do mesmo tamanho dele. É a mesma coisa que você tentar medir a velocidade do carro aqui, colocando 2 pontos de ar. Ou seja, quando ele chegasse aqui, ele ia bater, a velocidade dele ia diminuir, e essa precisão que você teria para medir essa velocidade seria mais incerta. Hoje nós vamos pegar um quarto, onde tivesse uma bola, e encher de água. Então, você pegar e criar essas ondas em vez de ser ondas você criar ondas assim, na própria água, tá? Para você poder ver mais ou menos onde vai contar e determinar a direção. Só que essas ondas, elas seriam capazes de mover e movimentar a bola. Então, esse movimento que você vai causar já mudou a posição. Então, você já não tem mais uma certeza do local onde essa bola está. Ou seja, você tem uma medida precisa. Então, é porque justamente o elétron vai usar módulos, né, de fósforo, que comparado ao tamanho do elétron, são capazes de ou perder de posição, perder a posição, ou mudar a velocidade também. Então, carece de velocidade perdida. E, assim, o outro lado dele é esse. Parece um pouco grande. Isso tudo de certeza, eu não domino os serviços de orbitais, né? Então, quem é o nosso slide, né? Eu morri. Não tem muito a ver com esses orbitais, porque uma coisa ele faz uma matemática, tem uma probabilidade de ter uma probabilidade. O slide, depois, ele inverte e volta para o o jeito da mudança de muitos resultados, o Einstein tem muita coisa na teoria do universo também. A falar sobre a teoria do fotoelétrico, feita para a relatividade. Também o Einstein não é outro imóvel para a teoria da relatividade.